Os efeitos do nível da tensão política pós-impeachment na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. No Day After, o dia seguinte, quem faz a análise é o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato, jornalista e professor titular da USP. Obrigada, Gaudêncio, por estar conosco. Professor, sobre Romero Jucá assumindo a presidência nacional do PMDB. É bom para o PMDB ter como presidente uma figura, o senador da República, que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal a denúncia feita pela Procuradoria, pelo Janot, por propina, nós sabemos, corrupção, conforme delação premiada. É bom para o partido ter uma figura, ele não pode ser ministro. É bom que seja presidente do PMDB? Veja bem, em primeiro lugar, preciso lembrar que o Romero Jucá foi eleito primeiro vice-presidente do partido. Uma eleição lá atrás, quando o Michel Temer foi eleito presidente, foi reconduzido à presidência do partido. Então, naquela época, não tinha nenhuma condenação. Agora, você não pode absolutamente tirar o primeiro vice-presidente do partido depois que ele é denunciado, depois que o Supremo Tribunal Federal acolhe um processo contra ele. Maria Lídia, veja bem, é preciso que a gente acredite no conceito de presunção de inocência. Há mais de 100 parlamentares implicados com processos dentro do Supremo Tribunal Federal. O Romero Jucá teve que assumir a presidência do partido ante a posse do presidente Michel Temer no comando do país. Tinha que ser ele. Bom, mas de qualquer forma há um precedente aí, que é o fato do próprio presidente, quando era interino, Michel Temer, hoje presidente efetivo do Brasil, ele não quis ficar com um ministro em função dessa situação. Quer dizer, em função disso é que eu estabeleci uma relação sobre vantagens ou desvantagens para o maior partido, PMDB, ter um presidente com essas implicações. Então, veja bem, eu vou acrescentar o seguinte. O Romero Jucá é um senador muito experiente, com uma boa relação com o Parlamento Nacional, não apenas com senadores, mas com deputados. Conhece como ninguém os números das contas públicas, conhece muito bem política e relação, e todos os grandes projetos são levados para ele relatar. E outra coisa, na minha visão, poderá voltar a ser ministro, caso seja absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o cargo dele, na minha visão, está sendo hoje deixado de lado lá, mas o ministro hoje interino não é definitivo. Eu preciso considerar isso aqui. Ele pode voltar. Vamos falar sobre... Hoje é o dia seguinte. Ontem, para a grande maioria dos brasileiros, houve aquela decisão surpreendente no Senado. O presidente Dilma sofreu impedimento, entretanto, com a votação em separado sobre direitos políticos, ela teve mantido seus direitos políticos. Do ponto de vista político, tirar a presidente do governo, mantendo os direitos políticos, foi, como disse Luiz Fernando Veríssimo, um golpe com misericórdia, ou foi um precedente preocupante que pode contemporizar ameaçados pela Lava Jato, como Eduardo Cunha, o próprio Renan Calheiros, Romero Jucá e outros. As duas posições estão corretas. Um golpe com misericórdia e uma no cravo na ferradura. A leitura clara, imediata, transparente, denotativa do artigo 52, parágrafo único, diz rapidamente: o afastado tem como culpa a inabilitação para exercer função pública. Isso é claríssimo, isso é claríssimo. O presidente Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ele optou por uma leitura do regimento. A lei maior, eu sou um leigo no assunto, mas a lei maior é a Constituição, é a lei magna, é a lei maior. O regimento se subordina à Constituição. É claro que isso vai ser julgado pelo Supremo. Já 2 ministros se declararam
frontalmente contrários a esse fatiamento. Então, acredito que o Lewandowski ali teve um papel, evidentemente, de satisfazer aos dois lados. E aí eu vejo um pleito do Supremo Tribunal Federal, que é o pleito de aumento de salários dos ministros, Maria Lídia. Então eu vejo que o presidente Lewandowski, por mais que tenha desejado se conduzir imparcialmente, ele tentou agradar e, na minha visão, acabou fazendo uma leitura enviesada, capenga da Constituição Federal. A palavra enviesada é interessante porque, com toda a repercussão que tem hoje, né, a impressão que fica e as pessoas repetem num boca a boca é que houve ali traição e acordos espúrios. Passa uma ideia. E, lamentavelmente, personagens que estão em evidência, aí entra a minha indagação, se é legítimo que se pense que Renan Calheiros, presidente do Senado, o presidente da fase final do processo de impeachment, o ministro Lewandowski e até Michel Temer possam ter sido os artífices desse acordão para uma no cravo e outra na ferradura para Dilma Rousseff, no sentido de apaziguar. No sentido de facilitar quem tem problema na justiça, sabe que vai ter. E para o Lewandowski é muito difícil saber que sentido seria. Não, eu vou começar dizendo... Não é legítimo raciocinar sobre essas variáveis? Não, algumas variáveis podem ser objeto de avaliação, outras não. Por exemplo, o presidente Michel Temer absolutamente não sabia desse trato. O Renan Calheiros nem telefonou para ele para avisar que poderia levantar esta hipótese. No dia anterior, essa hipótese surgiu, mas de tão absurda, foi descartada. Descartada. É descartada, com segurança? Ela foi descartada no dia anterior pela, vamos dizer, exatamente pela excrescência, pela impossibilidade, pelo absurdo da tese. Ora, está claro que uma pena leva a outra, acessória, a principal leva à condenação. Muito bem. Então, quando houve essa decisão, o plenário, uma parte do Senado, foi induzida a votar, porque o Renan, você percebeu, ele votou antes da sessão aberta de voto. Ele brandiu a Constituição e disse, eu sou a favor da conservação dos direitos políticos da Dilma. Com isso, ele conseguiu, evidentemente, influenciar. Então, esse foi o susto. E, evidentemente, pegou a base do Michel, governista, de surpresa, particularmente o PSDB e o DEM, que o PSDB entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com recurso para anular. O presidente Michel Temer ficou absurdamente surpreso. E eu acho que nessa viagem à China, ele deve ter tido a oportunidade de dizer: Renan, o que aconteceu com você? Manso assim? Não, porque o Michel é uma pessoa cordial, cordata, não vai jogar o Renan pela janela do avião. Na verdade. Não vai dar. Despressurização sabe que dá errado. Bem, o Renan também quis dar um recado. Michel, eu também sou parte do PMDB e domino uma parte do PMDB. Tem um recado ali implícito. Né? Agora, que isso cria um problema, cria. Daí porque eu acho que o primeiro problema do Michel na volta da China será o de harmonizar, o de costurar essa descostura na base governista. E nós, já fica aqui o convite para que o professor volte e vejamos sobre a habilidade dessa costura no sentido de conseguir unificar essa base fundamental para a aprovação de tantos projetos importantes. Ele vai conseguir, ele é muito hábil. Ele foi presidente da Câmara 3 vezes, ele vai conseguir. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gambieri.